Leitura do Silmarillion. Prefácio. O Silmarillion, agora publicado 4 anos após a morte de seu autor, é um relato dos dias antigos, ou a primeira era do mundo. Em O Senhor dos Anéis, foram narrados os grandes eventos do fim da Terceira Era, mas as histórias de O Silmarillion são lendas derivadas de um passado muito mais profundo, quando Morgoth, o primeiro Senhor Sombrio, habitava na Terra-média. E os Alto-Elfos fizeram guerra a ele para recuperar as Silmarils. Não apenas, entretanto, o Silmarillion relata os eventos de um tempo muito anterior àquele de O Senhor dos Anéis. Ele também é, em todo o essencial de sua concepção, de longe, a obra mais antiga, de fato, embora não fosse então chamado de O Silmarillion. Ele já existia meio século atrás, e, em encadernados amarfanhados que se estendem até 1917. Ainda podem ser lidas as versões mais antigas, muitas vezes escritas com pressa, a lápis, das histórias centrais da mitologia. Mas nunca foi publicado, embora algumas indicações de seu conteúdo possam ser obtidas de O Senhor dos Anéis. E, durante a longa vida de seu pai, ele nunca abandonou essa obra, nem cessou de trabalhar nela, mesmo em seus últimos anos. Em todo esse tempo, o Silmarillion, considerado simplesmente como uma grande estrutura narrativa, sofreu relativamente poucas mudanças radicais. Tornou-se há muito uma tradição fixa e um pano de fundo para escritos posteriores. Mas, de fato, estava longe de ser um texto fixo e não permaneceu inalterado. Inclusive, em certas ideias fundamentais acerca da natureza do mundo retrato, de modo que as mesmas lendas vieram a ser recontadas em formas mais longas e mais curtas e em estilos diferentes. Conforme os anos passavam, as mudanças e variantes, tanto em detalhes como em perspectivas maiores, tornaram-se tão complexas, tão píquas e tão cheias de camadas que uma versão final e definitiva parecia inatingível. Além do mais, as antigas lendas, agora não só por derivarem da remota Primeira Era, mas também em termos da vida de meu pai, tornaram-se o veículo e o repositório de suas reflexões mais profundas. Em seus escritos mais tardios, mitologia e poesia perderam importância perto de suas preocupações teológicas e filosóficas, do que surgiram incompatibilidades de tom. Após a morte de meu pai, coube-me tentar dar à obra uma forma publicável. Ficou claro para mim que tentar apresentar, entre as capas de um único livro, a diversidade dos materiais, mostrar o Silmarillion como, na verdade, uma criação contínua e em evolução, que se estendia por mais de meio século, levaria a rigor apenas à confusão e à submersão do que é essencial. Pus-me, portanto, a trabalhar em um texto único, selecionando e organizando de tal maneira que me parecesse produzir a narrativa mais coerente e com consistência interna. Nesse trabalho, os capítulos finais, a partir da morte de Turin Turambar, trouxeram dificuldades peculiares, pois tinham permanecido inalterados por muitos anos e estavam, em alguns aspectos, em séria desarmonia com as concepções mais desenvolvidas em outras partes do livro. Uma coerência completa, seja dentro do âmbito do próprio livro, seja entre o Silmarillion e outros escritos publicados de meu pai, não deve ser procurada, pois só poderia ser obtida, se é que poderia, a um custo alto e desnecessário. Além do mais, meu pai veio a conceber o Silmarillion como uma compilação, uma narrativa que é um compêndio, produzido muito depois, a partir de fontes de grande diversidade, poemas, anais e contos em forma oral, que sobreviveram numa tradição de eras. E essa concepção tem,
de fato, um paralelo com a história real do livro, pois grande quantidade de prosa e poesia anteriores subjazem a ele, e trata-se até certo ponto de um compêndio de fato, e não só em teoria. A isso podemos atribuir a variação na velocidade da narrativa e na completude de detalhes em diferentes partes. O contraste, por exemplo, entre as lembranças precisas de locais e motivos na lenda de Turin-Turambá e o relato elevado e remoto do fim da Primeira Era, quando as Tangorodrim foram destroçadas e Morgoth derrubado. E também algumas diferenças de tom e detalhes, algumas obscuridades e aqui e ali, certa falta de coesão. No caso do Valakenta, por exemplo, temos de supor que, enquanto o texto contém muita coisa que deve remontar aos primeiros dias dos Eldar em Valinor, foi remodelado em épocas posteriores. E isso explica sua contínua mudança de tempo verbal e ponto de vista, de modo que os poderes divinos ora parecem presentes e ativos no mundo, ora remotos, uma ordem desaparecida e que se conhece apenas de memória. O livro, embora intitulado como deve ser O Silmarillion, contém não apenas o Quenta Silmarillion, ou Silmarillion, propriamente dito, mas também 4 outras obras curtas, o Ainulin Dale e o Valakenta. Apresentados no início têm, de fato, associação estreita com o Silmarillion, mas o Akallabeth e dos Anéis de Poder e da Terceira Era, que aparecem no fim, são totalmente separados e independentes. Foram incluídos de acordo com a intenção explícita de meu pai, e com sua inclusão, a história inteira é apresentada da música dos Ainur, na qual o mundo começou, até a partida dos portadores do Anel dos Portos de Mithland, no fim da Terceira Era. O número de nomes que ocorrem no livro é muito grande, e providenciei a publicação de um índice remissivo completo, mas o número de pessoas, elfos e homens que desempenham um papel importante na narrativa da Primeira Era é muito menor. E todos esses poderão ser encontrados nas árvores genealógicas. Além disso, forneci um quadro estabelecendo a nomenclatura bastante complexa dos diferentes povos élficos, uma nota sobre a pronúncia de nomes élficos, com uma lista de alguns dos principais elementos achados nesses nomes, e um mapa. Pode-se notar que a grande cadeia de montanhas no leste, Ered Luin ou Ered Lindon, as Montanhas Azuis, aparece no extremo oeste do mapa, em O Senhor dos Anéis. No corpo do livro, há um mapa menor. A intenção disso é tornar claro, em uma rápida olhada, onde ficavam os reinos dos Elfos depois do retorno dos Noldor à Terra-média. Não atravanquei mais o livro com nenhum tipo de comentário ou anotação. Na tarefa difícil e duvidosa de preparar o texto do livro, recebi grande auxílio de Guy Kay, que trabalhou comigo em 1974 até 1975, Christopher Tolkien, 1977. Prefácio da segunda edição. Provavelmente perto do fim de 1951, quando O Senhor dos Anéis estava completado, mas haviam dificuldades no caminho de sua publicação. Meu pai escreveu uma carta muito longa para seu amigo Milton Waldman, na época editor da Collins. O contexto e o motivo dessa carta vinham das divergências dolorosas que surgiram da insistência de meu pai de que o Silmarillion e o Senhor dos Anéis deveriam ser publicados em conjunção ou conexão, como uma única longa saga das joias e dos anéis. Entretanto, não há necessidade de entrar nesse assunto aqui. A carta que ele escreveu com o objetivo de justificar e explicar sua posição se mostrou uma exposição brilhante de suas concepções sobre as eras mais antigas. A parte posterior da carta, como ele mesmo disse, não era mais do que um resumo longo e, ainda assim,
simplificado da narrativa de O Senhor dos Anéis. E é por essa razão que creio que ela mereça ser incluída entre as capas de O Silmarillion, como se faz nesta edição. A carta original se perdeu, mas Milton Waldman mandou que se fizesse uma versão datilografada dela e enviou uma cópia para meu pai. Foi a partir dessa cópia que essa correspondência foi publicada, em parte. Em As Cartas de J.R.R. Tolkien, de 1981, número 131, o texto apresentado aqui é o que parece em cartas com correções menores e a omissão de algumas das notas de rodapé. Havia muitos erros no texto datilografado, especialmente nos nomes. Em geral, esses foram corrigidos por meu pai, mas ele não observou a frase na página 20. Não havia nada essencialmente errado no fato de se demorarem e não seguirem o conselho dos Valar, ainda tristemente com as terras mortais de seus antigos feitos heróicos. Aqui, a datilografia corretamente omitiu palavras no manuscrito e talvez também tenham lido errado as que recebeu. Removi certos erros do texto e do índice remissivo que até agora tinham escapado das correções nas reimpressões em capa dura, apenas, de O Silmarillion. Entre esses, os principais são os ligados à numeração em sequência de certos governantes de Númenor. Quanto a esses erros e uma explicação de como eles surgiram, ver Contos Inacabados e os Povos da Terra-média, volume 12 da série A História da Terra-média, Christopher Tolkien, 1999. De uma carta de J.R.R. Tolkien para Milton Waldman, 1951. Meu caro Milton, você pediu um breve esboço do meu material que está relacionado com o meu mundo imaginário. É difícil dizer qualquer coisa sem dizer demais. A tentativa de dizer algumas poucas palavras abre uma comporta de entusiasmo. O egoísta e artista imediatamente deseja dizer como o material cresceu, como ele é e o que ele pensa que pretende ou está tentando representar como tal material. Vou lhe impingir um pouco disso, mas anexarei um mero resumo de seu conteúdo, o que é, talvez, tudo o que você quer ou para o qual terá uso ou tempo. Em ordem de tempo, crescimento e composição, esse material começou comigo, embora eu não creia que isso seja de muito interesse a alguém além de mim mesmo. Quero dizer, não me recordo de uma época na qual eu não o estivesse elaborando. Muitas crianças inventam ou começam a inventar idiomas imaginários. Tenho feito isso desde que aprendi a escrever, mas nunca parei. E é claro que, como filólogo profissional, interessado especialmente na estética linguística, mudei meus gostos, aprimorei-me em teorias e provavelmente em habilidade. Por trás de minhas histórias, há agora um nexo de idiomas. A maioria apenas estruturalmente esboçada. Mas aquelas criaturas que em inglês chamo enganosamente de elfos são designados dois idiomas relacionados bastante completos, cuja história está escrita e cujas formas que representam dois lados diferentes do meu próprio gosto linguístico são cientificamente deduzidas de uma origem comum. A partir desses idiomas foram criados quase todos os nomes que aparecem em minhas lendas. Isso confere certo caráter, uma coesão, uma consistência de estilo linguístico e uma ilusão de historicidade. A nomenclatura, ou assim creio, que está notavelmente ausente em outros materiais similares. Nem todos considerarão isso tão importante quanto eu, visto que sou amaldiçoado com uma aguda sensibilidade em tais assuntos. Porém, tive uma paixão igualmente básica ab initio, por mitos não alegorias e por histórias de fadas e, acima de tudo, por lendas heróicas no limiar dos contos de fadas e da história, de que há tão pouco no mundo que me é acessível para meu apetite. Eu era um estudante universitário antes que a reflexão
e a experiência me revelassem que esses assuntos não eram interesses divergentes, polos opostos de ciência e romance, mas integralmente relacionados. Contudo, não sou versado nas questões de mitos e histórias de fadas, pois em tais coisas, até onde sei, sempre estive procurando matéria. Coisas de certo tom e atmosfera, e não simples conhecimento. Além disso, e aqui espero não soar absurdo, desde cedo eu era afligido pela pobreza de meu próprio amado país. Ele não possuía histórias próprias relacionadas à sua língua e solo, não da qualidade que eu buscava e encontrei como um ingrediente nas lendas de outras terras. Havia gregas, celtas e românicas, germânicas, escandinavas e finlandesas, que muito me influenciaram, mas não inglesas, salvo materiais de livros de contos populares, mas não inglesas, empobrecidos. É claro que havia e há todo o mundo arturiano, mas este, poderoso como é, foi naturalizado imperfeitamente, associado ao solo britânico, mas não ao inglês, e não substitui o que eu sentia estar faltando. Por um lado, seu tom feérico é demasiado opulento, fantástico, incoerente e repetitivo. Por outro lado, e de modo mais importante, está envolto na e explicitamente contém religião cristã. Por razões que não elaborarei, isso me parece fatal. Mitos e histórias de fadas, como toda arte, devem refletir e conter em solução elementos de verdade ou erro moral e religiosa, mas não explícito, não na forma conhecida do mundo real, primário. Refiro-me, é claro, à nossa situação atual, não aos antigos dias pagãos pré-cristãos. E não repetirei o que tentei dizer em meu ensaio, o qual você leu. Não ria, mas certa vez minha crista baixou há muito tempo. Tive a intenção de criar um corpo de lendas mais ou menos interligadas, que abrangesse desde o amplo e cosmogônico até o nível da história de fadas, o maior apoiado no menor em contato com a Terra, o menor sorvendo esplendor do vasto pano de fundo, que eu poderia dedicar simplesmente à Inglaterra, ao meu país. Deveria possuir o tom e a qualidade que eu desejava, um tanto sereno e claro, com a fragrância do nosso ar, o clima e solo do noroeste, isto é, da Grã-Bretanha e das regiões europeias mais próximas, não a Itália ou o Egeu, muito menos o Oriente. Possuiria, se eu conseguisse alcançá-la, a beleza graciosa e fugidia que alguns chamam de céltica, apesar de raramente encontrada nas antiguidades célticas genuínas. Deveria ser elevado, purgado do grosseiro e adequado à mente mais adulta de uma terra há muito impregnada de poesia. Eu desenvolveria alguns dos grandes contos na sua plenitude e deixaria muitos apenas no projeto e esboçados. Os ciclos deveriam ligar-se a um todo majestoso e, ainda assim, deixar espaço para outras mentes e mãos, munidas de tinta, música e drama. Absurdo. É claro que uma proposta pretensiosa como essa não se desenvolveu de uma só vez. As próprias histórias eram o ponto principal. Elas surgiam em minha mente como coisas determinadas e, conforme vinham separadamente, assim também cresciam os elos. Um trabalho absorvente, embora continuamente interrompido, especialmente porque, mesmo a parte das necessidades da vida, a mente voava para o polo oposto e desdobrava-se sobre a linguística. Porém, sempre tive a sensação de registrar o que já estava lá, em algum lugar, não de inventar. É claro que criei e até escrevi muitas outras coisas, especialmente para meus filhos. Algumas fugiram do alcance desse tema aquisitivo ramificado, sendo fundamental e radicalmente não relacionadas. Folha de Cisco e Lavrador Gillis, por exemplo. As duas únicas que foram publicadas, Hobbit possui uma vida muito mais essencial em si, foi
concebido de maneira bastante independente. Quando iniciei, eu não sabia que ele fazia parte do tema, mas ele provou ser a descoberta da conclusão do todo, seu modo de descer à Terra e fundir-se na história. Assim como presume-se que as lendas elevadas do início sejam a visão das coisas através das mentes élficas, a história intermediária do Hobbit assume um ponto de vista praticamente humano. E a última história combina-os. Desagrada-me a alegoria e, consciente e intencional, todavia, qualquer tentativa de explicar o propósito dos mitos ou dos contos de fada deve empregar uma linguagem alegórica. E é claro, quanto mais vida uma história tiver, mais facilmente ela será suscetível a interpretações alegóricas. Enquanto que, quanto melhor uma alegoria deliberada for feita, mais prontamente ela será aceitável apenas como uma história. Seja como for, todo esse material diz respeito principalmente à queda, à mortalidade e à máquina. Inevitavelmente, a queda, e esse motivo ocorre em diversos modos. A mortalidade, especialmente na medida em que esta afeta a arte e o desejo criativo, ou devo dizer, subcriativo, que parece não possuir qualquer função biológica e estar à parte das satisfações da vida biológica comum, com a qual em todo o nosso mundo, de fato, parece estar geralmente em conflito. Ao mesmo tempo, esse desejo está unido a um amor ardente pelo mundo primário real, e por isso repleto do sentimento de mortalidade, e mesmo assim insatisfeito com ele. Possui várias oportunidades de queda, podendo tornar-se possessivo, agarrando-se a coisas criadas como suas próprias. O subcriador deseja ser o senhor e Deus de sua criação particular. Ele irá rebelar-se contra as leis do Criador, especialmente contra a mortalidade. Essas duas condições, isoladas ou juntas, levarão ao desejo por poder, para tornar a vontade mais rapidamente efetiva, e assim levarão à máquina, ou magia. Com a última, tenho em mente o uso de planos ou artifícios, aparatos externos em vez do desenvolvimento dos poderes ou talentos interiores inerentes, ou mesmo o uso desses talentos com motivo corrupto da dominação, de intimidar o mundo real ou coagir outras vontades. A máquina é nossa forma moderna, mais óbvia, embora mais intimamente relacionada à magia do que se costuma reconhecer. Não usei a magia de maneira consistente e, de fato, a rainha élfica Galadriel é obrigada a advertir os hobbits sobre o uso confuso da parte deles da palavra tanto para os artifícios e operações do inimigo, como para aqueles dos elfos. Eu não o fiz, pois não há uma palavra para o último caso, uma vez que todas as histórias humanas sofreram da mesma confusão. Mas os elfos estão lá, em minhas histórias, para demonstrar a diferença. A magia deles é arte, livre de muitas das suas limitações humanas, com menos esforço, mais rápida, mais completa. Produto e visão em correspondência sem imperfeições. E seu propósito é arte, não poder. Subcriação, não dominação e reforma tirânica da criação. Os elfos são imortais, pelo menos no que diz respeito a este mundo, e, consequentemente, ocupam-se mais dos pesares e fardos da imortalidade no tempo e das mudanças do que da morte. O inimigo, em sucessivas formas, sempre se ocupa naturalmente da mera dominação, sendo o senhor da magia e das máquinas. Mas o problema de que esse mal aterrorizante pode surgir, e surge, de uma raiz aparentemente boa, o desejo de beneficiar o mundo e os demais, rapidamente e de acordo com os próprios planos do benfeitor. É um motivo recorrente. Os ciclos começam com um mito cosmogônico, a música dos Ainur, Deus e os Valar, ou poderes, nome traduzido como deuses, são revelados. Esse último são o que chamaríamos de poderes angélicos, cuja função é exercer uma autoridade delegada em suas esferas, de domínio e governo, não de criação. Fazer ou refazer. São divinos, isto é, originalmente estavam fora e existiam antes da criação do mundo.
Seu poder e sua sabedoria são derivados de seu conhecimento do drama cosmogônico, o qual perceberam primeiramente como um drama, ou seja, de certo modo, como percebemos, uma história composta por outra pessoa, e posteriormente como uma realidade. Pelo lado do simples artifício narrativo, isso assim se dá, é claro, para proporcionar seres da mesma ordem de beleza, poder e majestade que os deuses de uma mitologia mais elevada que, ainda assim, podem ser aceitos. Bem, digamos grosseiramente por uma mente que creia na Santíssima Trindade. Passa-se então rapidamente para a história dos Elfos, ou o Silmarillion, propriamente dito, para o mundo tal como o percebemos, mas obviamente transfigurado de uma maneira ainda semimítica. Isso é, ele trata de criaturas racionais encarnadas de estatura mais ou menos comparável à nossa. O conhecimento do drama da criação estava incompleto. Incompleto em cada deus individual, incompleto se todo o conhecimento do panteão fosse reunido. Pois, em parte, para reparar o mal do rebelde Melkor, em parte para a conclusão de tudo em uma fineza de detalhes definitiva. O Criador não revela tudo. A criação e a natureza dos filhos de Deus eram os dois segredos principais. Tudo o que os deuses sabiam é que eles chegariam em determinadas épocas. Dessa forma, os filhos de Deus são primevamente relacionados e aparentados e primevamente diferentes, visto que também são algo completamente diferente dos deuses, em cuja criação estes não tomaram parte. Eles são o objeto do desejo e amor especiais dos deuses. Esses são os primogênitos, os elfos, e os seguidores, os homens. O destino dos elfos é o de serem imortais, amarem a beleza do mundo, conduzi-lo ao florescimento pleno, com seus dons de delicadeza e perfeição, durarem enquanto ele durar, jamais o deixando, mesmo ao serem mortos, mas retornando com isso quando os seguidores chegarem, ensiná-los e abrir caminho para eles desvanecer à medida que os seguidores crescem e absorvem a vida da qual ambos originaram-se. A sina, ou a dádiva, dos homens é a mortalidade, a liberdade para além dos círculos do mundo, posto que o ponto de vista de todo ciclo é o élfico. A mortalidade não é explicada miticamente. Ela é um mistério de Deus sobre a qual nada mais é sabido além de que o que Deus designou aos homens permanecer oculto. Um pesar e uma inveja para os elfos imortais. Como eu disse, o Silmarillion lendário é peculiar e difere de todos os materiais similares que conheço por não ser antropocêntrico. Seu centro de vista e interesse não está nos homens, mas nos elfos. Os homens surgiram inevitavelmente, afinal de contas, o autor é um homem, e se ele tiver um público, este será de homens, e os homens devem ingressar em nossas histórias como tais, e não meramente transfigurados ou parcialmente representados como elfos, anões, hobbits, etc. Mas eles permanecem periféricos, recém-chegados e, por muito que cresçam em importância, não são atores principais. Há uma queda de anjos, diríamos, apesar de evidentemente ser bem diferente em forma do mito cristão. Essas histórias são novas, não são derivadas diretamente de outros mitos e lendas, mas devem possuir inevitavelmente uma ampla medida de motivos ou elementos antigos e difundidos. Afinal, acredito que as lendas e mitos são compostos mormente da verdade. E, sem dúvida, aspectos presentes nela só podem ser recebidos nesse modo. E, há muito tempo, certas verdades e modos dessa espécie foram descobertos e devem reaparecer sempre. Não pode haver qualquer história
sem queda. Todas as histórias, no fim, são sobre a queda. Pelo menos não para mentes humanas, tal como as conhecemos e possuímos. Assim, prosseguindo, os elfos sofrem uma queda, antes que sua história possa tornar-se histórica. A primeira queda do homem, por razões explicadas, não aparece em lugar algum. Os homens não entram em cena até que tudo isso tenha há muito passado. E há apenas um rumor de que, por algum tempo, eles sucumbiram ao domínio do inimigo e de que alguns se arrependeram. A parte principal da história, o Silmarillion, propriamente dito, trata da queda do mais talentoso clã dos Elfos, de seu exílio de Valinor, uma espécie de paraíso, o lar dos deuses, no longínquo oeste, de sua reentrada na Terra-média, a terra de seu nascimento. Mas há muito sob o jugo do inimigo e de sua luta contra ele, poder do mal ainda visivelmente encarnado. A história recebe seu nome porque os eventos estão interligados ao destino e significado das Silmarillion, radiância de pura luz, ou joias primevas. Pela criação das gêmeas, a função subcriativa dos elfos é mormente simbolizada, mas as Silmarillion eram mais do que simples objetos belos em si. Havia luz de Valinor tornada visível nas duas árvores de prata e ouro. Estas foram mortas pelo inimigo por malícia e Valinor foi escurecida, embora delas, antes de morrerem completo, tenham se derivado as luzes do sol e da lua. Uma diferença evidente aqui entre essas lendas e a maioria das demais é que o sol não é um símbolo divino, mas algo de segunda categoria, e luz do sol, o mundo sob o sol, torna-se um termo para designar um mundo caído e uma visão imperfeita e deslocada. Mas o principal artífice dos elfos, Fëanor, havia aprisionado a luz de Valinor nas três joias supremas, as Silmarillion, antes que as árvores fossem maculadas ou mortas. Essa luz, portanto, desde então, sobreviveu apenas nessas gemas. A queda dos elfos ocorre através da atitude possessiva de Fëanor e seus 7 filhos para com essas gemas. Elas são capturadas pelo inimigo, engatadas em sua coroa de ferro e guardadas em sua fortaleza impenetrável. Os filhos de Fëanor fazem um juramento terrível e blasfemo de inimizade e vingança contra todos ou qualquer um, mesmo dentre os deuses, que ouse reivindicar qualquer quinhão ou direito sobre as Silmarillion. Corrompem a maior parte de seu clã, que se rebela contra os deuses, deixa o paraíso e vai mover uma guerra sem esperança contra o inimigo. O primeiro fruto da sua queda, a luz de Valinor, derivada da luz antes de qualquer queda, é a luz da arte não divorciada da razão, que vê as coisas tanto científica ou filosófica como imaginativamente ou subcriativamente e diz que são boas, como belas. A luz do sol ou da lua é derivada das árvores somente após elas serem maculadas pelo mal. Da sua queda é a guerra no paraíso. O assassinato de elfos por elfos e esse fato, bem como o seu juramento maligno, persegue todo o seu heroísmo subsequente, gerando traições e arruinando todas as vitórias. O Silmarillion é a história da guerra dos elfos exilados contra o inimigo, que ocorre no noroeste do mundo, Terra-média. Vários contos de vitória e tragédia misturam-se a ela, mas ela termina em catástrofe e com a passagem do mundo antigo. O mundo da longa Primeira Era, as joias são recuperadas pela intervenção final dos deuses, e os elfos as perdem para sempre. Uma no mar, uma nas profundezas da terra e uma como uma estrela no céu. Esse legendário termina como uma visão do fim do mundo, sua ruptura e reconstrução, e com a recuperação das Silmarillion e da luz anterior ao sol. Após uma batalha final que, suponho, deve mais à visão nórdica do Ragnarok do que a qualquer outra coisa, embora não seja muito parecida com ela.
Conforme as histórias tornam-se menos míticas e mais semelhantes a histórias e romances, os homens são entrelaçados nelas. Na sua maior parte são homens bons, famílias e seus líderes que, ao rejeitar o serviço ao inimigo e ao escutar rumores dos deuses do oeste e dos altos elfos, fogem em direção ao oeste e entram em contato com os elfos exilados em meio à guerra destes. Os homens que aparecem são principalmente aqueles das 3 casas dos pais de homens, cujos líderes tornam-se aliados dos senhores élficos. O contato entre homens e elfos já prenuncia a história das eras posteriores, e um tema recorrente é a ideia de que nos homens, como são agora, há um traço de sangue e hereditariedade derivado dos elfos, e de que a arte e a poesia dos homens são em grande medida dependentes dele ou modificadas por ele. Ocorrem assim 2 casamentos entre mortal e elfo, ambos posteriormente unindo-se no clã de Eärendil, representado por Elrond, o meio-elfo, que aparece em todas as histórias, inclusive em O Hobbit. A principal história de O Silmarillion, e que recebe o tratamento mais pleno, é a história de Beren e Lúthien, a donzela élfica. Aqui encontramos, entre outras coisas, o primeiro exemplo do motivo que se tornará dominante nos Hobbits, de que as grandes políticas da história mundial, as rodas do mundo, são frequentemente giradas não pelos senhores e governantes, ou mesmo pelos deuses, mas pelos aparentemente desconhecidos e fracos. Devido à vida secreta que há na criação, e à parte incompreensível a toda a sabedoria, exceto uma, que reside nas intrusões dos filhos de Deus no drama. É Beren, o mortal proscrito, quem tem sucesso como o auxílio de Lúthien, uma mera donzela, apesar de ser uma elfa régia, naquilo em que todos os exércitos e guerreiros fracassaram. Ele penetra no reduto do inimigo e arranca uma das Silmarillion da coroa de ferro. Assim, ele conquista a mão de Lúthien e o primeiro casamento entre mortal e imortal é realizado. Como tal, a história é, creio que, um belo e poderoso romance de fadas heróico, passível de ser recebido por si só, mediante um conhecimento apenas bem geral e vago do pano de fundo. Mas é também um elo fundamental do ciclo, destituído de seu pleno significado se for retirado do lugar que lá ocupa. Pois a captura das Silmaril, uma vitória suprema, leva ao desastre. O juramento dos filhos de Fëanor torna-se operante e a cobiça pela Silmaril leva todos os reinos dos elfos à ruína. Há outras histórias tratadas quase com a mesma plenitude e igualmente independentes e ainda assim ligadas à história geral. Há Os Filhos de Húrin, o conto trágico de Túrin Turambar e sua irmã Niniel, em que Túrin é o herói, uma figura a qual pode-se dizer, por quem aprecia esse tipo de coisa, embora isso não seja muito útil, que deriva de elementos de Sigurd, o Volsungo, de Édipo e do Kullervo finlandês. Há a queda de Gondolin, a principal fortaleza élfica, e o conto ou contos de Eärendil, o errante. Ele é importante por ser a pessoa que conduz o Silmarillion à sua conclusão e que, através de seus descendentes, proporciona os principais elos com pessoas nas histórias de eras posteriores. Sua função como representante das 2 gentes, elfos e homens, é encontrar uma rota marítima que leve de volta à terra dos deuses e, como embaixador, persuadi-los a se preocuparem novamente com os exilados, a se apiedarem deles e a resgatá-los do inimigo. Sua esposa, Elwing, descende de Lúthien e ainda possui a Silmaril. Mas a maldição ainda atua, e o lar de Eärendil
é destruído pelos filhos de Fëanor. Contudo, esse fato fornece a solução. Elwing, lançando-se ao mar para salvar a joia, chega a Eärendil, e com o poder da grande gema, eles por fim passam para Valinor e completam sua missão, ao custo de nunca mais terem permissão para retornar ou habitar com elfos ou homens. Os deuses então agem mais uma vez e um grande poder surge do oeste. A fortaleza do inimigo é destruída e ele próprio é lançado para fora do mundo e enviado para o vazio, para nunca mais ressurgir em forma encarnada. As duas Silmarils restantes são recuperadas da Coroa de Ferro, apenas para serem perdidas. Os dois últimos filhos de Fëanor, compelidos por seu juramento, roubam-nas e são destruídos por elas, lançando a si próprios no mar e nas profundezas da terra. O navio de Eärendil, adornado com as últimas Silmaril, é colocado no céu como a mais brilhante das estrelas. Assim terminam os Silmarillion e os contos da Primeira Era. O ciclo seguinte trata ou trataria da Segunda Era, mas é na Terra uma era de trevas. E pouco de sua história é ou precisa ser contado. Nas grandes batalhas contra o primeiro inimigo, as terras foram partidas e arruinadas, e o oeste da Terra-média tornou-se desolado. Ficamos sabendo que os elfos exilados foram, se não ordenados, ao menos severamente aconselhados a retornarem para o oeste e lá ficarem em paz. Não iriam residir permanentemente em Valinor, outra vez mais na ilha solitária de Eressëa, à vista do reino abençoado. Os homens das três casas foram recompensados por seu valor e pela aliança fiel com a permissão de residirem ao extremo oeste de todos os mortais, na grande ilha Atlântida, entre aspas, de Númenor. A sina ou dádiva de Deus, a mortalidade, os deuses obviamente não podem anular, mas os Númenóreanos possuem uma vida de grande duração. Fazem-se ao mar e deixam a Terra-média e estabelecem um grande reino de marinheiros no mais longínquo limite da vista de Eressëa, mas não de Valinor. A maioria dos altos elfos também parte de volta ao oeste, nem todos. Alguns homens aparentados com os Númenóreanos permanecem na terra próxima à beira do mar. Alguns dos exilados não retornam ou adiam seu retorno, pois o caminho para o oeste está sempre aberto aos imortais, e nos portos cinzentos, navios estão sempre prontos para zarpar para sempre. Além disso, os orcs, goblins e outros monstros gerados pelo primeiro inimigo não estão completamente destruídos, e há Sauron no Silmarillion e nos contos da Primeira Era. Sauron era um ser de Valinor, corrompido ao serviço do inimigo, tornando-se seu principal capitão e serviçal. Com medo, arrepende-se quando o primeiro inimigo é derrotado por completo, mas no fim não faz conforme ordenado, que é retornar para ser julgado pelos deuses. Ele continua na Terra-média, muito lentamente, começando com motivos razoáveis a reorganização e reabilitação da ruína da Terra-média, negligenciada pelos deuses. Ele torna-se uma reencarnação do mal, e um ser que anseia pelo poder completo, e desse modo é consumido ainda mais ferozmente pelo ódio, especialmente dos deuses e dos elfos. No decorrer de todo o crepúsculo da Segunda Era, a sombra cresce no leste da Terra-média, disseminando cada vez mais sua influência sobre os homens, que se multiplicam à medida que os elfos começam a desvanecer. Os três principais temas são assim: os elfos retardatários, que se demoravam na Terra-média, o crescimento de Sauron, tornando-se um novo Senhor Sombrio, mestre e deus dos homens, e Númenor Atlântida. Eles são tratados através de anais e em dois contos ou relatos: Os Anéis de Poder e A Queda de Númenor.
Ambos são o pano de fundo essencial para o Hobbit e sua continuação. No primeiro, vemos uma espécie de segunda queda, ou pelo menos um erro dos elfos. Essencialmente, nada havia de errado em sua permanência, a despeito do aconselhamento ainda tristemente com as terras mortais de seus antigos feitos heróicos. Mas eles não queriam abrir mão de coisa alguma. Queriam a paz, a bem-aventurança e a lembrança perfeita do Oeste, e ainda assim permanecer na Terra Comum, onde seu prestígio como o povo mais elevado, acima dos elfos selvagens, dos anãos e dos homens, era maior do que na base da hierarquia de Valinor. Tornam-se assim obcecados com o desvanecer. O modo pelo qual as mudanças do tempo, a lei do mundo sob o sol, eram percebidas por eles, tornam-se tristes, e sua arte, digamos, antiquária, e seus esforços, na verdade, são todos uma espécie de embalsamamento. Embora eles também tenham mantido o antigo motivo de sua espécie, a ornamentação da terra e a cura de suas feridas. Ouvimos falar de um reino remanescente no extremo noroeste, mais ou menos no que sobrara das antigas terras de Silmarillion, sob o governo de Gil-galad e de outros povoados tais como Alfenda, junto a Elrond, e de um grande em Eregion, nos sopés ocidentais das Montanhas Nevoentas, adjacente às Minas de Moria, o principal reino dos anãos na Segunda Era. Lá surgiu uma amizade entre povos geralmente hostis, elfos e anãos, pela primeira e única vez, e a ourivesaria atingiu o auge de seu desenvolvimento. Porém, muitos dos elfos deram ouvidos a Sauron. Ele ainda era belo naquela época, e seus motivos e os dos elfos pareciam coincidir em parte. A cura das terras desoladas. Sauron descobriu o ponto fraco deles ao sugerir que, ajudando-se mutuamente, poderiam tornar a Terra-média Ocidental tão bela quanto Valinor. Era realmente um ataque velado aos deuses, uma incitação para tentar criar um paraíso independente em separado. Gil-galad rechaçou todas essas abordagens, como também o fez Elrond, mas, em Eregion, iniciou-se uma grande obra, e os elfos chegaram o mais próximo possível de sucumbir à magia e ao maquinário. Com o auxílio do conhecimento de Sauron, criaram anéis de poder. Poder é uma palavra ominosa e sinistra em todos esses contos, exceto quando aplicada aos deuses. O principal poder, igualmente de todos os anéis, era a prevenção ou o retardamento da decadência, isso é, da mudança vista como uma coisa lamentável. A preservação do que é desejado ou amado ou de sua aparência, esse é mais ou menos o motivo élfico. Mas eles também aumentavam os poderes naturais do possuidor, aproximando-se assim da magia, um motivo facilmente corruptível ao mal, uma ânsia por dominação. E, por fim, tinham outros poderes, derivados mais diretamente de Sauron. O necromante, assim ele é chamado enquanto lança uma sombra e um presságio fudidios nas páginas de O Hobbit, tais como tornar invisível o corpo material e tornar visíveis objetos do mundo invisível. Os elfos de Eregion criaram 3 anéis supremamente belos e poderosos, quase que unicamente de sua própria imaginação. Direcionaram-nos à preservação da beleza. Não conferiam invisibilidade. No entanto, secretamente no fogo subterrâneo, em sua própria Terra Negra, Sauron criou um anel. O anel governante, que continha os poderes de todos os outros e controlava-os, de modo que quem o usasse podia ver os pensamentos de todos aqueles que usavam os anéis menores, podia governar tudo o que faziam e, no final, podia escravizá-los por completo. Entretanto, ele não contou com a sabedoria e as sutis percepções dos elfos. No momento em que assumiu Oum, eles ficaram cientes disso
e de seu propósito secreto e tiveram medo. Esconderam os 3 anéis, de forma que nem mesmo Sauron jamais descobriu onde estavam, e eles permaneceram imaculados. Os outros eles tentaram destruir. Na guerra resultante entre Sauron e os Elfos, a Terra-média, especialmente no oeste, foi arruinada ainda mais. Eregion foi capturada e destruída, e Sauron apossou-se de muitos anéis de poder. Estes ele deu para sua total corrupção e escravização àqueles que os aceitariam, por ambição ou cobiça. Daí o poema antigo, que aparece como o tema recorrente de O Senhor dos Anéis. 3 anéis para os élficos reis sob o céu. 7 para os anãos em recinto rochoso. 9 para os homens que a morte escolheu. 1 para o Senhor sombrio, no espaldar tenebroso, na terra de Mordor, onde a sombra desceu. Sauron tornou-se, assim, quase supremo na Terra-média. Os elfos tiram em locais secretos, ainda não revelados. O último rei élfico de Gil-galad é mantido precariamente nas costas do extremo oeste, onde ficam os portos dos navios. Elrond, o meio-elfo, filho de Eärendil, mantém uma espécie de refúgio encantado em Imladris, em inglês Rivendell, ou em português Valfenda, na extrema margem leste das terras ocidentais. Contudo, Sauron domina todas as hordas crescentes dos homens que não tiveram contato com os elfos, e, assim, nem indiretamente com os verdadeiros Valar e deuses não caídos. Ele governa um império crescente da grande torre sombria de Barad-dûr, em Mordor, próxima da Montanha de Fogo, empunhando um anel. Mas para alcançar isso, ele fora obrigado a deixar passar grande parte de seu próprio poder inerente, um motivo frequente e muito significativo em mitos e histórias de fadas. Para um anel, enquanto o usava, seu poder na Terra era de fato aumentado. Mas, mesmo que não o usasse, esse poder existia e estava em concordância com ele mesmo. Ele não era diminuído, a não ser que mais alguém tomasse o artefato para si e fosse possuído por ele. Se isso acontecesse, o novo possuidor poderia, caso fosse suficientemente forte e heróico por natureza, desafiar Sauron, tornar-se senhor de tudo o que ele aprendera ou fizera desde a criação do Um Anel, e, assim, derrotá-lo e usurpar seu lugar. Essa era a fraqueza essencial que ele introduzira na sua situação em seu esforço, em grande parte mal sucedido, de escravizar os elfos, e em seu desejo de estabelecer um controle sobre as mentes e as vontades de seus serviçais. Havia outra fraqueza. Caso Um Anel fosse realmente desfeito, aniquilado, então seu poder seria dissolvido, o próprio ser de Sauron seria diminuído, a ponto de desaparecer, e ele seria reduzido a uma sombra, uma mera lembrança de vontade maliciosa. Mas isso ele jamais cogitou nem temeu. O anel era inquebrável, por qualquer orivesaria, menor do que a sua própria. Era indissolúvel em qualquer fogo, exceto no imortal fogo subterrâneo onde fora feito. E este estava inacessível em Mordor. Além disso, tão grande era o poder de avidez do anel. Qualquer um que o usasse ficava dominado por ele. Estava além da força de qualquer vontade, mesmo de sua própria, danificá-lo, jogá-lo fora ou negligenciá-lo. Assim, ele pensava. De qualquer maneira, estava em seu dedo. Assim, conforme a Segunda Era avança, temos um grande reino e uma teocracia maligna, pois Sauron é também o deus de seus escravos, crescendo na Terra-média. No oeste, na verdade, o noroeste é a única parte claramente contemplada nesses contos. Situam-se os precários refúgios dos elfos, enquanto os homens naquelas partes permanecem mais ou menos incorruptos, ainda que ignorantes. De fato, a melhor e mais nobre estirpe de homens é a aparentada daqueles que partiram para Númenor, mas que permanecem em um estado homérico,
simples de vida patriarcal e tribal. Nesse interim, Númenor crescera em riqueza, sabedoria e glória sob sua linhagem de grandes reis de vida longa, que descendiam diretamente de Elros, filho de Earendil, irmão de Elrond. A queda de Númenor, a segunda queda do homem, ou do homem reabilitado, mas ainda não mortal, ocasiona o fim catastrófico, não apenas da Segunda Era, mas do mundo antigo, o mundo primitivo das lendas, visto como plano e limitado. Depois disso, começou a Terceira Era, uma era de crepúsculo, um medievo, a primeira do mundo partido e mudado, a última do domínio remanescente dos elfos visíveis e completamente encarnados, e também a última na qual o mal assume uma única forma encarnada dominante. A queda é, em parte, o resultado de uma fraqueza interior nos homens, resultante, eu diria, da primeira queda, não registrada nesses contos. Arrependidos, mas não curados definitivamente. A recompensa na Terra é mais perigosa para os homens do que a punição. A queda é alcançada pela astúcia de Sauron ao explorar essas fraquezas. Seu tema central é, inevitavelmente, creio, em uma história de homens, uma interdição ou proibição. Os Númenóreanos habitam a vista remota da mais oriental terra imortal, Eressëa, e, como os únicos homens a falar uma língua élfica, aprendida nos dias de sua aliança, eles estão em constante comunicação com seus antigos amigos e aliados, seja na bem-aventurança de Eressëa, seja no reino de Gil-galad, nas costas da Terra-média. Assim tornaram-se na aparência e mesmo nos poderes da mente difíceis de serem distinguidos dos elfos, mas permaneceram mortais, apesar de recompensados com uma duração de vida tripla, ou mais do que tripla. Sua recompensa é sua ruína, ou o meio de sua tentação. Sua vida longa auxilia suas realizações na arte e na sabedoria, mas gera uma atitude possessiva em relação a essas coisas e desperta o desejo mais tempo para desfrutá-las. Antevendo isso parcialmente, os deuses impuseram uma interdição sobre os Númenóreanos desde o início. Jamais deviam navegar até Eressëa, nem para o oeste fora da vista de sua própria terra. Em todas as outras direções podiam ir conforme quisessem. Não deviam pôr os pés em terras imortais, e, dessa forma, tornam-se enamorados de uma imortalidade dentro do mundo que era contra sua lei o destino especial ou dádiva de Ilúvatar, que no caso seria o próprio Deus, e que sua natureza não podia suportar de fato. Há 3 etapas na sua queda em desgraça. Primeiro, a aquiescência, a obediência que é livre e desejosa, embora sem completa compreensão. Depois, por muito tempo, obedecem contra a vontade, murmurando cada vez mais abertamente. Por fim, rebelam-se, e um cisma surge entre os homens do rei e rebeldes e a pequena minoria de fiéis perseguidos. Na primeira etapa, sendo homem de paz, sua coragem é devotada às viagens marítimas. Como descendentes de Earendil, tornam-se navegantes supremos e, estando barrados do oeste, navegam até os extremos norte, sul e leste. Chegam principalmente às costas ocidentais da Terra-média, onde auxiliam os elfos e os homens contra Sauron e incorrem no ódio imorredouro deste. Naqueles dias, apareciam entre os homens selvagens como benfeitores quase divinos, trazendo presentes de arte e conhecimento e partindo novamente deixando para trás muitas lendas de reis e deuses vindos do poente. Na segunda etapa, os dias de orgulho e glória e ressentimento da interdição, eles começam a buscar riqueza em vez de felicidade. O desejo de escapar à morte produziu um culto dos mortos e despenderam riqueza e arte em túmulos e memoriais. Estabeleciam agora povoados nas costas ocidentais, mas estes tornaram-se antes fortalezas e feitorias de senhores em busca de riqueza.
e os Númenóreanos transformaram-se em coletores de impostos que levavam por sobre o mar cada vez mais e mais bens em seus grandes navios. Os Númenóreanos iniciaram a forja de armas e máquinas. Essa etapa terminou e a última começou, com a ascensão ao trono do 13º rei da linhagem de Elros, Tarkalion, o Dourado, o mais poderoso e orgulhoso de todos os reis. Quando soube que Sauron havia assumido o título de Rei dos Reis e Senhor do Mundo, resolveu depor o pretendente. Ruma em força e majestade a Terra-média, e tão vasto é seu armamento, e tão terríveis são os Númenóreanos nos dias de sua glória, que os serviçais de Sauron não os enfrentam. Sauron humilha-se, presta homenagem a Tarkalion e é levado a Númenor como refém e prisioneiro. Mas lá ele rapidamente reergue-se, através de sua astúcia e conhecimento de serviçal, a principal conselheiro do rei, e seduz o rei e a maioria dos senhores e do povo com suas mentiras. Nega a existência de Deus, dizendo que o Uno é uma mera invenção dos invejosos Valar do Oeste, o oráculo dos próprios desejos deles. O principal dentre os deuses é aquele que habita no vazio, que triunfará no final e, no vazio, construirá reinos infinitos para seus serviçais. A interdição é apenas um mentiroso artifício de medo para impedir os reis de homens de apossarem-se da vida eterna e de rivalizarem com os Valar. Surge uma nova religião e adoração da escuridão, com seu templo subordinado a Sauron. Os fiéis são perseguidos e sacrificados. Os Númenóreanos levam seu mal também à Terra-média, e lá tornam-se senhores cruéis e malignos de necromancia, assassinando e atormentando os homens, e as antigas lendas são toldadas por contos obscuros de horror. Isso, contudo, não ocorre no noroeste, pois para lá, por causa dos elfos, vão apenas os fiéis que permanecem amigos dos elfos. O principal porto dos Númenóreanos bons fica próximo à foz do grande rio Anduin. De lá, a influência ainda benéfica de Númenor estende-se rio acima e ao longo das costas ao norte até o reino de Gil-galad, à medida que se desenvolve uma fala comum. Mas, por fim, a maquinação de Sauron concretiza-se. Tarkalion sente a velhice e a morte aproximando-se e dá ouvidos à última sugestão de Sauron, e, ao construir a maior de todas as armadas, zarpa para o oeste, violando a interdição e levando a guerra para arrancar dos deuses a vida eterna dentro dos círculos do mundo. Diante dessa rebelião, de espantosa insensatez e blasfêmia, e também de perigo real, visto que os Númenóreanos conduzidos por Sauron poderiam ter causado ruína na própria Valinor, os Valar depõem seu poder delegado e apelam a Deus, e recebem o poder e a permissão para lidar com a situação. O antigo mundo é partido e mudado. O precipício é aberto no mar e Tarkalion e sua armada são engolfados. A própria Númenor, à beira da fenda, rui e desaparece para sempre, com toda a sua glória no abismo. Depois disso, não há mais habitação visível dos divinos ou imortais na terra. Valinor ou Paraíso e até mesmo Eressëa são removidas, permanecendo apenas na lembrança do mundo. Os homens podem agora navegar para o oeste se quiserem, até onde conseguirem, mas não chegam próximo de Valinor ou do Reino Abençoado, retornando tão somente ao leste e de volta outra vez, pois o mundo é redondo e finito, um círculo inescapável, exceto pela morte. Apenas os imortais, os elfos remanescentes, caso queiram, ainda podem, cansados do círculo do mundo, tomar um navio e encontrar o caminho reto, e chegar ao antigo ou verdadeiro oeste e ficar em paz. Assim, o fim da Segunda Era avança numa grande catástrofe, mas ela ainda não está totalmente concluída.
Do cataclismo há sobreviventes, Elendil o Belo, chefe dos fiéis. Seu nome significa amigo dos elfos. E seus filhos Isildur e Anarion. Elendil, uma figura semelhante a Noé, que se afastou da rebelião e manteve navios tripulados e abastecidos ao largo da costa leste de Númenor. Foge diante da tempestade devastadora da ira do oeste e é carregado no topo das enormes ondas que levam à ruína a oeste da Terra-média. Ele e seu povo são lançados como exilados na costa. Lá estabelecem os reinos númenóreanos de Arnor no norte, próximo ao reino de Gil-galad, e Gondor, em torno da Foz do Anduin, mais ao sul. Sauron, sendo um imortal, escapa por pouco da ruína de Númenor e retorna a Mordor, onde, após algum tempo, torna-se forte o suficiente para desafiar os exilados de Númenor. A Segunda Era termina com a última aliança de elfos e homens e o grande cerco a Mordor. Ela termina com a derrota de Sauron e a destruição da segunda encarnação visível do mal. Mas a um custo e com um erro desastroso. Gil-galad e Elendil são mortos ao matar Sauron. Isildur, filho de Elendil, corta o anel da mão de Sauron, cujo poder parte e seu espírito foge para as sombras. Porém, o mal começa a agir. Isildur reivindica o anel para si, como a paga pela morte de seu pai, e recusa-se a lançá-lo no fogo próximo. Põe-se em marcha, mas afoga-se no grande rio. Então, o anel é perdido, desaparecendo de todo conhecimento. Mas ele não é desfeito, e a torre sombria construída com seu auxílio continua de pé, vazia, mas não destruída. Assim termina a Segunda Era, com a vinda dos reinos númenóreanos e o fim do último reinado dos Altos Elfos.